Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. E na aula de hoje falaremos sobre memória virtual. Vocês estão ouvindo aí a música Quando a Maré Encher, da Nação Zumbi. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Muito boa aí a música, né? Nação Zumbi, bom demais. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre memória virtual. Então vamos ver o que é isso. Bom, a gente vai falar aí da paginação por demanda, cópia na escrita, substituição de página, alocação de frames, trashing, arquivos mapeados na memória. Basicamente esses são os temas principais que a gente vai falar. Os objetivos do capítulo: descrever os benefícios de um sistema de memória virtual, explicar os conceitos de paginação por demanda, algoritmos de substituição de página e alocação de frames de página, discutir os princípios do modelo de conjunto de trabalho. A base aqui é o básico, né? Vamos falar o básico aqui, né? Memória virtual. O que é, né, a memória virtual? É a separação da memória lógica da memória física, tá? Isso a gente já tinha visto na aula passada, né? Que a gente tinha lá os endereços virtuais, endereços lógicos que a gente chamava, né? Endereço lógico e o endereço físico. Já existia essa separação, né? Só que agora a gente vai enfatizar um pouco mais isso, porque na aula passada, embora eu não tenha dito isso, mas eu acho que na cabeça de. Acho que né, a gente estava assumindo, implicitamente, né? A gente estava assumindo que todas as páginas que a gente tinha no processo, elas estavam na memória física. Então eu tinha um endereço lógico, eu tinha aquela tabela de páginas e eu acessava, eu tinha um endereço físico correspondente. Se bem que agora eu não sei se agora a minha memória aqui não sei se a minha memória está me traindo, mas eu não sei se acho que na aula, no capítulo passado, talvez a gente tenha chegado a falar sobre essa questão de repente eu tenho um endereço lógico em que a página dele não está na memória RAM ainda. Ela está na memória secundária. E aí eu preciso carregar na memória RAM primeiro para eu poder usar, né? Agora eu não sei se a gente chegou a comentar sobre isso na aula passada. Bom, enfim, o fato é que na aula de hoje o foco vai ser esse. Vai ser justamente é, enfatizar que o processo ele tem as páginas dele lá, né? E aí esses são. E nem sempre essas páginas vão estar na memória RAM. Tá? Parte dessas páginas pode estar na memória RAM e parte pode estar na memória secundária, tá bom? Aqui então, ó, somente parte do programa precisa estar na memória para execução, certo? Eu não preciso carregar todas as páginas do processo para executar o processo, certo? Eu tendo, né, a instrução que eu vou executar agora, as coisas que o processo está acessando na memória naquele instante, né? Então, tendo às vezes um pedaço pequeno até do processo carregado na memória já é suficiente para eu conseguir executar o processo, né? Então, essa é a primeira observação. Logo, espaço de endereço lógico pode ser muito maior que o espaço de endereços físicos, né? Então eu posso falar para você assim, eu vou carregar 10 processos de 10 mega eu estou dando exemplo muito pequeno, mas imagina que, sei lá, você tenha 8 gigas de memória RAM. E às vezes você carregou lá uma quantidade de processos que ocuparia 16 GB na RAM, se eles estivessem 100% carregados na memória. Só que você não, quando você carregou esses processos, você não carregou eles totalmente. Você carregou um pedaço de cada um deles.
Portanto, é como se a tua memória virtual, ela tivesse, tipo, virtualmente, eu vou colocar entre aspas, tá? É como se está fazendo de conta como se a sua memória RAM tivesse 16 mega, mas ela não tem, ela só tem 8, né? E aí é claro que o que não está carregado na RAM vai estar lá no disco, tá bom? E aí as páginas elas ficam indo e voltando, né? A página para você desocupar um espaço da RAM, você às vezes vai ter que jogar uma página para o disco e vice-versa, né? Quando você precisa usar uma página que está no disco, aí você vai ter que carregá-la na memória RAM, certo? Então é isso. A memória tipo, que a gente vai chamar de virtual é, tipo, é a memória completa de todos os processos. Né? E essa memória, ela nunca vai estar, via de regra, tá? Vai, nunca é demais, vai, mas a gente vai imaginar que assim, ela não está, né, de forma geral, falando de forma geral, né? Ela não está totalmente na memória RAM. Um pedaço dela está na memória RAM, um pedaço está no disco, tá bom? Permite que espaços de endereço sejam compartilhados por vários processos. Permite criação de processo mais eficiente. A criação do processo acaba ficando mais eficiente quando você não, em vez de carregar, né, o processo inteiro na memória, você carrega só um pedaço dele. Por isso que ele acaba ficando mais, sendo carregado de forma mais eficiente, né? A memória virtual pode ser implementada por paginação por demanda ou então segmentação por demanda. Aqui no capítulo a gente sempre vai falar página, tá? Mas lembra que quando no finalzinho da aula passada a gente falou de segmentação, né? Então aí você, em vez de pensar em página, você vai pensar em segmento, tá bom? Mas aqui a gente vai usar só o termo página, tá? Nesse capítulo todo. Memória virtual maior que a memória física, foi o que eu também já falei, né? Então aqui na visão esquemática, né? A tua memória virtual ela pode ser gigante aqui, ó, né? Aí tem o mapeamento aqui, né, da página do endereço lógico para o endereço físico, né? Aquela tabela de páginas, né? Aí eu acesso a tabela de página para descobrir o endereço físico e às vezes a página ela não está ainda ela não está alocada ainda na memória física, na memória principal. Aí eu preciso trazer ela do disco para a memória principal, tá? Então vai ter esse movimento de tirar da memória principal para levar para a secundária e também vice-versa, tá bom? Trazer de volta da memória secundária para a memória principal. Eu tô com um pouco de sono aqui, desculpa pessoal, tô bocejando e tô tomando minha água aqui. Espaço de endereço virtual. Então aqui tá lá o esquema lá da memória que o meu processo precisa, né? Que tem aquela área do RIP, a área da pilha, a área de dados, aquelas coisas todas que vocês já lembram, né? Aí, ó, fazendo esquema de compartilhamento, né? Então, se eu quero compartilhar uma biblioteca, aí as páginas que eu tenho aqui da parte que eu estou usando dos dois processos vão estar apontando para as mesmas páginas, para os mesmos endereços físicos na memória RAM, tá bom? Isso a gente já acho que já tinha visto, na verdade, né? Isso acho que a gente já tinha visto. Mas até aí então, acho que não tem nenhuma novidade, né? Paginação por demanda. O que é a paginação por demanda? Né? Traz a página para a memória somente quando necessário. Tá? Então, em vez de eu sair carregando. Ai, desculpa aí, pessoal. Antes de eu começar aqui, eu não sabia que eu estava com tanto sono assim. Mas agora que eu comecei a falar, que eu vi que eu tô com bastante sono. Então, na paginação por demanda, eu só vou carregar a página na memória RAM quando for necessário, tá bom? Aí, com isso, vai ser menos entrada e saída necessária, porque às vezes, né, se eu carrego o processo inteiro na memória RAM logo de cara, de repente cai lá num if do processo que ele dá um erro qualquer lá, o processo morre e eu tipo carreguei um monte de coisa na memória que ele não usou, né? É um exemplo aqui que eu estou dando, né? Então, ou seja,
é melhor esperar, né, para ver se você realmente vai precisar da página para você trazer a página para a memória, tá bom? Menos memória necessária, né? Então você acaba fazendo um uso mais racional da memória, então você vai precisar de menos memória. Resposta mais rápida, tudo fica melhor, né? Dá para ter mais usuários ao mesmo tempo, porque tipo você está economizando memória, então dá para carregar mais processos na memória ao mesmo tempo. Referência inválida, então aborta. Se fizer referência inválida de página, né? Isso a gente já tinha abordado também na aula passada, né? Se um processo acessar uma página que não é dele, aí gera um erro, tá bom? O sistema operacional gera um erro. Não está na memória, então traz para a memória, né? Aqui já tinha falado, né? Lazy swapper nunca traz uma página para a memória, a menos que a página seja necessária, tá bom? Transferência de página da memória para espaço contíguo em disco. Tá, então aqui, ó, quando eu estou olhando para as páginas de um processo, aqui elas estão contíguas no desenho, né? Só que vocês lembram que elas não, falando de forma geral, né? Elas não estão, né? Geralmente elas não estão de forma contígua na memória física, né? Na memória RAM, tá bom? As páginas de um processo elas vão estar espalhadas pela RAM. Mas na hora de, se eu falar assim, eu vou pegar todas as páginas de um processo e vou jogar pro disco, tá bom? Por algum motivo eu falo, esse processo eu vou pausar ele um pouco, sei lá, enfim. Aí, quando eu for fazer isso, eu vou colocar de forma contígua no disco. O disco, uma observação inicial aqui, né? O disco ele é muito maior do que a memória RAM, tá bom? Então, quando a gente tinha aqueles problemas lá que a gente falava da memória RAM, né? De falar assim, a alocação contígua é ruim por causa dos buracos e não sei o que lá, tal. Só que assim, imagina, aqui no caso, ó, tipo, vamos supor, se você tiver 8 GB de memória RAM, aí o teu disco, sei lá, tem 1 TB, né? Aí você vai falar, tá bom, eu vou, tipo, o que eu vou usar aqui para espaço de swap não é, tipo, muito maior do que a própria memória RAM, tá? Porque senão também vai ficar muito lento, né? Essas coisas, tipo, a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, não pode, esse negócio de swap também não pode acontecer tantas vezes, né? Então, sei lá, se eu tenho, tipo, 8 GB de RAM, vamos supor que coloco mais 8 GB de espaço para swap. Então, tipo, 8 GB é pouco pro disco. Então eu posso até tipo colocar 16 GB, vai, em vez de colocar 8, eu falo, eu vou usar 8, mas eu ponho 16, tipo para ter um espaço sobrando ali para eu tipo fazer umas estripulias do tipo quando eu quiser salvar um processo, eu salvar ele de forma contígua. E aí, tipo, gerar, aí vai ter bastante fragmentação aqui. Só que, tipo, não vai ter, isso não vai ser problema para mim, entendeu? Porque, tipo, 16 GB no disco não é nada, né? Então eu falo, vou deixar, eu vou ocupar um espaço grande aqui o suficiente para fazer o swap do jeito que eu preciso, né? Sem eu precisar também ficar, tipo, me preocupando aqui demais com essa coisa de fragmentação e tal. Pelo menos nessa região do swap eu não vou me preocupar com isso, tá bom? E aí por que é bom fazer isso, né? Colocar as páginas do mesmo processo de forma contígua. Porque, tipo, quando você vai fazer o swap out, né? Quando joga para o disco, o swap in é o contrário, né? Quando traz do disco. Então, se você for fazer um swap out de um processo, em algum momento você vai fazer o swap in também de um processo. E aí, tipo, fazer leituras e escritas no disco de forma sequencial aqui é muito mais rápido do que ficar fazendo acessos tipo a regiões diferentes do disco. E o disco tipo é um lugar muito mais delicado de trabalhar. O disco é muito mais lento do que a memória RAM, né? Tudo bem que hoje em dia a gente usa SSD, né? Que é muito mais rápido do que disco. Mas mesmo assim, o SSD é muito mais. Talvez assim, vai ter que ver as especificações de hardware, mas no geral, a gente está pensando aqui, trabalhando com a hipótese de que a memória secundária é muito mais lenta do que a memória principal, tá bom? Até porque senão não precisava ter memória principal, né? Se a memória secundária fosse tão rápida assim, a gente não precisava nem ter memória principal, né?
Quer dizer, precisa, vai. Assim, em termos de hardware, tipo, tem aquelas coisas, né? Que você não consegue trazer um dado do disco, da memória secundária, direto para o registrador, né? Você tem que, tipo, tem que ter a memória RAM, vai. Mas enfim, mas tudo bem, vai. Vocês entenderam aqui que eu tô trabalhando aqui com a hipótese de que a memória secundária é muito mais lenta do que a memória principal, né? Então, essa coisa de fazer acesso. Não é que, putz, o problema é que, assim, de fato, eu acho que isso para o SSD talvez não seja um problema, né? Acesso randômico. Né? Então, tipo, essa coisa aqui, tudo meu slide aqui também é de 2007, né? Porque, tipo, acesso randômico em disco, aí é problemático. O disco, ele tem uma parte mecânica dele, né? Então tem um braço lá que mexe, tem o próprio disco que fica girando, enfim. Então tem essa parte mecânica que é lenta pra caramba. E aí, tipo, então, uma vez que posicionou lá a cabeça na trilha certinha, no setor certinho do disco que vai ler, aí, tipo, uma vez que está posicionado, aí a leitura até que não é tão lenta assim, né? Então, ou seja, quando você vai fazer uma leitura ou uma escrita sequencial, você paga uma vez só o preço de mexer com a cabeça da HD, né? Mexer com o braço lá, com a cabeça e esperar a rotação do disco para chegar no lugar que você quer ler, né? Você paga isso uma vez só. Aí dali para frente você vai só alegria, você vai lendo mais rápido, né? Então por isso que o acesso sequencial no disco é muito mais vantajoso do que deixar isso aqui espalhado, tá bom? Então, tipo, se você, dependendo de como você está gerenciando aí os seus swaps, né? Se você vai fazer swap de um processo, você joga ele todo de forma sequencial. Para quando você for fazer o swap in também, ele já está sequencial aqui, né? Enfim. Certo? Bit válido e inválido. A cada entrada de tabela de página. Agora, mas só uma observação, tá? Nem sempre o swap vai ser feito assim, tá? De pegar um processo inteiro e jogar ele inteiro para o disco, né? Até porque a gente viu que a gente nem carrega o processo inteiro para a memória, né? Mas a gente vai ver aqui que formas de fazer swap em que a gente pega páginas do processo e não todas as páginas do processo que estão na memória. Tá? Pode pegar um quadro do processo, enfim. Tá? Beleza. Mas aí, não, é isso. Bit válido e inválido. A cada entrada da tabela de página é associado um bit de válido e inválido. Tá? Inicialmente, o bit é definido como inválido para todas as entradas, porque né, no começo eu não carreguei ainda nenhuma página. Né? Lembra que a gente estava com aquele lazy swapper. Né? Então ele não trouxe nenhuma página ainda para a memória principal, então vai estar tudo como inválido. Aí, à medida que ele for carregando algumas páginas, aí ele vai marcando como válido. Tipo, ou seja, já carreguei a página na memória. Ó, aqui o exemplo, né? Então o processo ele tem todas essas páginas aqui, mas só a página que aqui tem o A, o C e o F, né? Que é a página 0, a página 2 e a página 5. Né? Então a 0, a 2 e a 5, que estão mapeadas fisicamente aqui para 4, 6 e 9. Né? São as únicas que já foram carregadas para a memória RAM. As outras ainda estão lá no disco, tá bom? E aí as páginas do processo no disco estão em forma estão sequencialmente, tá? Então você vê que aqui ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Então elas estão sequencialmente no disco. Na RAM não, na RAM elas estão espalhadas lá. Etapas no tratamento de falta de página. Então, quando eu vou acessar a tabela de página, aí tá com. Então, passo 1, né? Faço a referência, vou olhar lá na tabela, né? Procurando o endereço físico da página. Só que aí primeiro eu vou olhar o bit lá de válido e inválido. Hey! Hey, hey! Os bichos que estão brigando aqui. Eu não sei, na verdade, se eles estão brincando ou se eles estão brigando.
Enfim, a minha gata ela tá nervosa, então eu acho que eles estão brigando. Me dá só um minuto aqui que eu acho que eu vou botar um deles aqui na cozinha. Vem cá, Edu. Desculpa, vamos lá. Então, fiz o acesso na tabela de página, vi que o bit estava inválido, então gerou uma trap, tá? O sistema operacional gerou uma trap. Aí ele vai ter que buscar a página lá no disco, né? E vai carregar a página na memória RAM em algum frame que tiver livre, tá bom? Aí ele descobriu lá um frame livre e aí ele vai guardar o endereço desse frame lá na tabela de página e vai reiniciar a instrução que tinha sido executada, que é a instrução que ela vai voltar de novo para a tabela de página, aí o bit vai estar válido, né? E vai estar o endereço físico agora na memória principal, né, da página. Eu tranquei, eu botei meu cachorro lá na cozinha, aí agora minha gata foi lá para a cozinha. Você vai ver como eles gostam de ficar brincando de pega-pega, eu acho. Desempenho da paginação por demanda. Taxa de falta de página. Então o P para a gente vai ser a taxa de falta de página, tá? Então quando o P é igual a zero, significa que não houve nenhuma... e o que é falta de página? É isso aqui, tá? É quando eu vou referenciar uma página que não está na memória ainda. E aí eu tenho que carregar, né? Tenho que fazer tudo isso aqui, ó, tá? Então tem um custo adicional, né? Que eu pago aqui toda vez que ocorre uma falta de página, né? Então, o P igual a zero significa que não houve nenhuma falta de página. P igual a 1 significa que cada vez que eu fiz uma referência, houve uma falta de página, tá bom? Então, digamos que é o percentual, né, de todas as referências que eu fiz no meu programa, quantos por cento deu falta de página, tá bom? Então, P igual a 1 significa que todas as vezes deu falta de página. O tempo de acesso efetivo, a gente vai ter que fazer essa conta aqui, ó, 1 menos P vezes quanto custa um acesso à memória, tá? A memória principal aqui, mais P vezes quanto custa um acesso quando tem falta de página, tá? Que aí esse custo você vai colocar aqui, ó, overhead da falta de página, que é tipo essa coisa de gerar uma trap, né? Aí vai ter, ó, swap para fora, quando tiver que fazer um swap para fora, né? Porque aqui nessa figura a gente nem falou nada de swap para fora, né? Mas porque aqui a gente está assumindo que tinha um frame livre, mas às vezes não tem um frame livre. Eu preciso tirar um frame aqui, liberar para liberar espaço, né? Então isso que eu vou fazer um swap out primeiro, para depois fazer um swap in, né? Então, o swap out para liberar um frame, depois o swap in para trazer o frame que eu queria acessar e depois reiniciar a instrução, né? Então, tudo isso aqui é o custo quando dá uma falta de página, tá? Então, o tempo de acesso efetivo vai ser dado por isso aqui, tá? 1 menos P vezes quanto custa um acesso à memória, mais P vezes quanto custa um acesso quando tem falta de página. Tempo de acesso à memória, aqui pegando o slide de 2007, né? E também não está especificando nenhuma configuração aqui, né? Então, estamos trabalhando com um computador médio, aí, vamos dizer assim, na época. Então, tempo de acesso à memória, 200 nanosegundos. Tempo médio de serviço de falta de página, 8 milissegundos, tá? Então, uma diferença grande aí, de 200 nanosegundos para 8 milissegundos, tá? Aí, ó, tempo efetivo, então, né? Eu vou colocar aqui, ó, 200 nanosegundos no lugar lá da minha continha, né? E aqui os 8 milissegundos, tá bom? Aí é claro que eu preciso colocar os dois aqui na mesma unidade de medida, né? Então, jogando 8 milissegundos para nanosegundos, vai dar 8 milhões de nanosegundos. Aí até dá para a gente ver melhor aqui a diferença, né? De 200 para 8 milhões. Né?
Aí beleza, aí aqui o resto ele só tá fazendo abrindo aqui a expressão, né? Aí, se um acesso dentre 1000, um exemplo aqui, né? Se toda vez, a cada 1000 vezes que você acessar uma página, uma vez só acontecer uma falta de página, o tempo efetivo aqui de acesso vai dar 8,2 microsegundos, né? Era para ser 200 nanosegundos, né? Certo? Se não tivesse nenhuma falta de página, certo? Que aí o P seria zero, né? Ia dar 200. Mas se, tipo, se der um a cada 1000, aí já sobe para 8,2 microsegundos, que, que é uma diferença aqui de um fator de 40, tá? Então é 40 vezes mais lento. Então, tipo, imagina se o teu processo, a cada 1000 vezes que ele acessar a memória, uma vezinha só, ele, tipo, tiver uma falta de página, isso já deixa o quanto que ele gastaria, né, em acesso à memória 40 vezes mais lento, tá bom? Só para a gente ter uma noção das coisas aí. Tudo bem que assim, né? A gente não está falando aqui que o processo como um todo vai ficar 40 vezes mais lento, porque, tipo, muitas vezes o que o processo gasta lá de tempo tipo, envolve entrada e saída, então, tipo, eram acessos ao disco que ele ia fazer de um jeito ou de outro, é o que ele gasta de processamento, né? Tá bom? Então não é que o processo vai ficar 40 vezes mais lento. É assim, a parte do processo que ele ia gastar acessando memória RAM, né? Se ele tivesse todo na memória RAM, fazendo esse lance aí de memória virtual e tendo essa taxa de erro aí de 1 a cada 1000, aí ele perde em 40 vezes, fica 40 vezes mais lento essa parte aí do programa que faz os acessos à memória, tá bom? Criação de processo. A memória virtual permite outros benefícios durante a criação do processo. Cópia na escrita e arquivos mapeados na memória. Então a gente vai falar aqui da cópia na escrita. Eu não sei porquê, pessoal, mas o arquivos mapeados na memória ficou jogado lá para o final do slide, tá bom? Eu vou falar disso depois lá no final do slide, tá bom? O cópia na escrita eu vou falar aqui já na sequência. Não sei o que aconteceu que o slide ficou assim. Cópia na escrita permite que processos pai e filho inicialmente compartilhem as mesmas páginas na memória. Tá, então a gente estava falando da criação de um processo, né? Então quando cria um processo, aí vocês lembram lá que um processo, muitas vezes na criação dele, ele é a cópia do pai, né? Nem sempre é assim, tá? Mas tipo, vamos pensar agora nesse tipo de criação de processo, quando o filho é a cópia do pai, tá? Aí quando ocorre isso, dá para fazer o que a gente está chamando aqui de cópia na escrita, que é o que? Na verdade, eu não vou copiar. Eu vou, tipo, só vou copiar, vou gerar, o filho vai ter a tabela de páginas dele, né? E aí no começo, as páginas do filho vão estar apontando para as mesmas páginas, para os mesmos quadros, né, físicos lá na memória, do que os do pai. Isso só vai mudando à medida em que isso vai sendo editado, ou pelo pai ou pelo filho, tá bom? Então, se o filho ou o pai for alterar alguma coisa, aí sim é criado uma página diferente, aí uma para o pai e uma para o filho. Isso falando de cada página, tá? Já vamos ver isso aqui na figura. Se qualquer processo modificar uma página compartilhada, somente então a página é copiada. Então, ou seja, a criação de um processo fica muito mais rápido, né? Porque, tipo, em vez de eu copiar lá na hora de criar o filho, né? Eu copiar o pai inteiro, eu não vou copiar, só vou copiar a tabela de páginas, né? E aí o filho, tipo, né, vai ter essa cópia da tabela de páginas só. Então ele vai compartilhar as páginas do processo pai. A cópia na escrita permite criação de processo mais eficiente, pois somente páginas modificadas são copiadas. Páginas livres são alocadas de um pool. Então tá aqui, ó, no começo, o processo 1 e o processo 2 aqui. Um é pai do outro, tá? Vamos supor que o 1 é pai do 2, vai. Então criou a cópia,
Aí eles estão apontando para os mesmos quadros lá, físicos na memória, tá bom? Esse desenho aqui, ele tá tipo fazendo do processo, né? Esse ponteirinho aqui do processo para a memória, mas lembra que isso aqui é a tabela de páginas, certo? Ela é que tem esse ponteirinho aí. Aí, ó, o processo 1 vai modificar a página C, né? Então, quando ele for modificar, ó, antes a página A, B e C estavam compartilhadas entre os dois, né? Aí, no momento em que um dos processos decide alterar a página C, aí sim é feita uma cópia da página C. E aí o processo 1 vai poder mexer aqui do jeito que ele queria, sem afetar a página do processo 2. Beleza? Então era um compartilhamento, mas sabe, é transparente para os processos, tá? Para o processo é como se ele achasse, né, que a página era só dele, tá bom? Porque de fato era só dele, né? No momento em que ele for alterar, aí sim cria-se uma página só para ele, tá bom? O que acontece se não houver frame livre? Quando eu preciso de um, né? Substituição de página. Encontre alguma página na memória. Desculpa, pessoal, desculpa. Eu realmente estou com muito sono. Enfim, paciência, né? Encontre alguma página na memória, mas se não está em uso, passa para fora. Swap out. Mesma página pode ser trazida para a memória várias vezes, né? Pode acontecer, né? Tipo, se ela sai da memória, depois ela volta, depois pode ser que ela saia de novo, volte de novo. Substituição de página. Usa bit de modificação, que é o bit de sujo, para reduzir o overhead das transferências de páginas. Que aí o que, que acontece, né? É assim, quando a gente vai fazer swap out, que a gente vai levar a página da memória RAM para o disco, pode ser que a página que está lá na RAM, ela é exatamente o conteúdo que está lá no disco. Porque, tipo, quando você fez o swap in, né, você trouxe a página do disco para a memória RAM e pode ser que você não tenha alterado essa página. Então, na hora de você fazer o swap out, você não precisa copiar os mesmos dados em cima lá, né? Então, ou seja, vale a pena, como escrever em disco é muito caro, né, vamos dizer assim, né, demora muito, então vale a pena ter esse bit aqui, ó, de sujo, né? Ou seja, se você alterou a página depois que você fez o swap in dela, né? Se você alterou, aí quando você for fazer o swap out, aí de fato você vai ter que escrever a página de volta no disco. Agora, se ela tiver limpa, né? Se ela tiver igual ao que ela estava quando foi feito o swap in, então o swap out não precisa fazer nada, né? Ele tipo não faz nada, certo? Ele só diz que a página tá livre, o quadro, né, da memória tá livre, né? Somente páginas modificadas são gravadas em disco. O bit indica se a página na memória está igual à página do disco. Se sim, o swap out iria reescrever o mesmo conteúdo no disco, que é desnecessário. Memória virtual grande pode ser fornecida em uma memória física menor, né? Isso a gente já falou aí, já no começo aí, né? Necessidade de substituição de página. Então tá aqui um exemplo, né? Eu tenho processo 1 e 2, com cada um com a sua tabela de página. Aí tem as páginas que são válidas e tem uma que é inválida, né? Que não está carregada na memória. Os dois estão nessa mesma situação, né? São essas páginas cinzas aqui, né? Então é a página 1. Não, deixa eu ver aqui. Não, peraí. Aqui, ó, a página tá, então assim, é 0, 1, 2 e 3. Então é a página 3 do processo 1, que é inválida, que é a que tem o M, né? Que é essa aqui, ó. Tá no disco. E aqui é a página 1, que é a que contém o B, que é essa aqui, tá bom? São as páginas que não estão carregadas. Aí, eu tô aqui, né? Eu tô no meu processo 1, e aí é uma página que tem uma instrução aqui, né? E aí essa instrução que eu estou executando agora, ela fala para carregar a página M, né?
só que a página M ela está inválida, então assim, eu preciso fazer um swap in dela, né? Certo? Só que aqui no caso não tem, né, nenhum quadro livre, eu vou ter que dar um jeito aqui, vou ter que liberar algum quadro para carregar essa página na memória, certo? Mas aqui agora ele vai falar daqui a pouco. Substituição de página. Então, certo? Aqui, ó, aqui eu tô assumindo, tipo, aqui todos os quadros da memória estão ocupados, tá bom? Esses azuizinhos aqui, eles não estão livres não, tá? Estão ocupados. Então, miou, né? Eu não tenho como trazer esse M aqui para a memória. Eu teria que tirar algum, primeiro fazer o swap out de alguma página para depois fazer o swap in do M, tá bom? Substituição de página básica. Ache o local da página desejada no disco, é o primeiro passo, né? Segundo passo, ache um quadro livre, né? Se houver um quadro livre, use-o. Se não houver um quadro livre, use um algoritmo de substituição de página para selecionar uma vítima, né? Um quadro vítima. Tá? Então, se tiver um quadro livre, é só encontrar esse quadro, né? Se não tiver, aí você tem que selecionar um quadro ocupado para tirar ele, fazer swap out dele. Traga a página desejada para o quadro livre ou recém-livre, né? Se você teve que liberar. Atualize a página e as tabelas de quadro. Reinicie o processo. Certo? Na verdade, assim, você vai reiniciar a instrução lá que você queria executar e que não tinha conseguido porque a página não tinha sido carregada ainda, né? Não é tipo reiniciar o processo todo, né? Então tá aqui, ó, a substituição de página, né? Então uma vez que eu tenho que substituir a página, o que eu vou fazer? Passo 1, o swap out da vítima, tá? Então eu tô assumindo aqui que eu já escolhi a vítima de algum jeito, segundo algum critério. Aí eu vou fazer o swap out da vítima. Aí eu vou mudar o bit aqui para inválido, tá? Então aqui, ó, o F, ó, o F é essa página aqui, certo? Que é a da vítima. Ela estava com o bit de válido, né? Então, o segundo passo aqui é mudar esse bit para inválido, tá bom? Então, esse F agora é inválido. Aí, agora, terceiro passo, faço o swap in da página desejada aqui, ó, página que o cara queria. Aí, último passo, reseta a tabela de páginas para essa nova página, né? Então, aí agora no na outra é porque na verdade assim, né? Tá, desculpa, eu aqui me confundi aqui, ó. É porque assim, ó, o que tá aqui na tabela de página já é o depois, né? Não é o tinha que porque a tabela de página antes tem como que ela estava antes e como que ela vai ficar depois, né? Do jeito que tá aqui é como ela vai ficar depois, né? Então, quando eu mudei aqui, eu já mudei o cara que apontava para cá, ó, eu já coloquei como inválido e aqui o endereço tá zero aqui, mas eu não preciso colocar zero, tá? O endereço que vai estar aqui é lixo de memória. Quando o bit aqui é inválido, não importa o endereço que está aqui. Então, no geral, ia estar o próprio F aqui, tá? Porque eu não tenho por que, tipo, mudar isso, né? Se eu já mudei o bit para inválido, o endereço aqui que se lasque. Então depois eu mudei, aí aqui ó, na outra página, que era a página que eu queria carregar, que eu carreguei da memória, eu carreguei ela no endereço F, então aí eu tenho que marcar F aqui, certo? Na tabela de página. E aí marco o bit como válido, tá? Então antes, nessa figura era bom ter a tabela de página antes e depois, né? Porque no antes, como a página não estava carregada na memória, então o bit aqui era inválido, né? Certo? Algoritmos de substituição de página. O que a gente deseja, né? Que a taxa de falta de página seja o mais baixo possível, né? Avalie algoritmo executando em uma string em particular de referências de memória, que a gente vai chamar string de referência, e calculando o número de faltas de página nessa string. Então é um jeito de fazer, né? Assim, como saber se o algoritmo está indo bem ou não está, né? Você pode fazer uns experimentos, né?
Então pegar algumas strings de referência e, e rodar o algoritmo e ver quantas faltas de página o algoritmo dá, né? Ah, eu vou te falar um negócio, viu? Aqui em casa é uma luta constante aqui, é gato contra cachorro, depois é o gato contra as plantas, que agora minha gata tá querendo pegar minha plantinha aqui. É uma, é uma selva. Vou trazer o Bidu de volta, hein? Ah, tô ameaçando aqui minha gata. Gráfico de falta. Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente tá aqui, só para ter uma noção. 40. Gráfico de faltas de página versus número de quadros. Então, assim, né? O que se esperaria? Então, você fala assim, ó, eu tenho um processo, né? E aí eu vou dar para esse processo um quadro só de memória física para ele. E aí toda vez que ele for, eu só vou dar esse quadro, tá? Então ele só tem um quadro da memória física para ele usar. Aí, tipo, você vai, né, vai ter que fazer um monte de swap, in, swap out o tempo inteiro. Então é esperado que quando tem um número pequeno de quadros, vai ter um número alto de falta de páginas, certo? E aí, conforme eu vou aumentando o número de quadros, vai diminuindo o número de falta de páginas, certo? Isso é o que se esperaria, certo? Quanto mais quadros você der para o processo, menos falta de página vai ter, certo? É claro que isso é verdade, assim, né? Só não é 100% verdade que isso sempre vai cair, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, daqui a pouco, ó, que o negócio ele pode cair, subir, cair, tá? Então às vezes ele vai dar umas subidinhas. Mas tudo bem, essa subidinha aqui também não é só para mostrar assim que a nossa intuição às vezes falha, tá bom? Então aqui, ó, se, tipo, dependendo do processo aqui, eu dei 3 quadros para ele, teve 7 faltas de página. Aí eu aumentei para 4 quadros, aí aumentou para 10 faltas de página, tá? Então, às vezes, aumentar o número de quadros pode fazer o número de falta de páginas aumentar também. Mas, no geral, a tendência é cair, tá bom? Então, conforme eu aumento o número de quadros, a tendência é cair o número de faltas de páginas, tá bom? Bom, vamos ver alguns algoritmos aí de como selecionar a próxima vítima, né? Eu falo próxima vítima por causa da novela lá que chamava Próxima Vítima, né? Você acha que eu já contei essa história para vocês? Então, por exemplo, para essa string de referência aí, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa string ela está dizendo que assim, eu vou acessar a página 1, depois eu vou acessar a 2, a 3, depois a 4, depois a 1 de novo, depois a 2, tá bom? Aí, se o processo tiver 4 quadros, o que vai acontecer? Quando ele pedir pela página 1, como a gente está fazendo lá o lazy swapper, né? Então no começo nenhuma página está na memória. Então vai ser uma falta de página, certo? Porque a 1 não vai estar ainda. Aí ele vai carregar 1 na memória. Ou seja, né, assim, tipo, a gente vai contar isso como uma falta de página, mas assim, pô, não tem como você trazer o processo para a memória sem ter falta de página, certo? Porque lembra que a gente está fazendo lazy swapper, então pelo menos a primeira vez que você carrega a página para a memória, vai contar como uma falta de página, tá bom? Mas isso, tipo, ou seja, isso é inevitável, tá bom? Isso é inevitável, não tem como você executar o processo sem carregar ele na memória, certo? Sem carregar nenhuma página dele na memória. Beleza, então ele quis acessar a página 1, não estava, foi uma falta. Aí ficou aqui, ó, página 1. Aí acessou a 2, de novo, falta. A 3, de novo, falta. Agora eu estou ocupando meus 3 quadros, certo? Aí ele fez um acesso à página 4. Aí agora eu vou ter que fazer swap out de alguém aqui, certo? E aí, como eu estou fazendo o algoritmo first in, first out, eu vou fazer o swap out do 1, certo? Que foi a última página que entrou aqui, né? Primeiro entrou a 1, depois a 2, depois a 3. Agora tem que entrar a 4. Eu não tenho mais um quadro, então vou tirar o 1.
Então vou colocar no lugar do 1. Só que aí, ó, eu dei azar, porque eu acabei de subir o 4 no lugar do 1, ele fez o acesso para o 1. Aí eu vou pegar quem era o último que eu tinha colocado, era o 2. Então eu vou colocar o 1 no lugar do 2. Aí eu dei azar de novo. É claro que assim, né? A string ela é feita né, pra ferrar mesmo, né? Porque aí eu acabei de tirar o 2, coloquei o 1 no lugar, aí ele acessou o 2. Aí eu vou ter que colocar o 2 no lugar do 3, que agora era o último, né, que eu tinha colocado. Então a memória está assim agora, ó, 4, 1 e 2. Aí ele faz acesso ao 5, a página 5. A página 5 não está na memória. Aí quem foi a última página que eu subi foi a 4, então vai no lugar do 4. Aí a memória está com 5, 1 e 2. Aí ele faz acesso, eu estava onde? No 5, né? Aí ele faz acesso ao 1. Ah, o 1 ainda está na memória, né? É que tá ruim de ver aqui, né? Deixa eu fazer aqui, vai. Eu vou fazer para vocês aqui no... 1, 2, 3, 4. Fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5, 1. 1, 2, 5, 1. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Beleza. Deixa eu colocar em amarelo aqui, ó. Nossa, ficou feio. Aí aqui, ó, eu tenho 3 quadros, né? Então, 1. Aí foi uma falta de página, né? Aí 2, ó, então foi o 1. 2, o 2 não tá ainda, né? Então mais uma falta de página. 3, o 3 não tá. Então vou subir, vou fazer o swapping do 3. Até agora foram 3 faltas de página, né? Aí 4, o 4 não tá. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar o 4 no lugar do 1, certo? Que foi o último que eu tinha subido. Aí como que vai ficar a memória? Ela vai ficar o 4 no lugar do 1, vai ficar assim agora, certo? E o último que eu subi agora foi o 2, né? Certo? Isso a gente vai ter que ir lembrando, né? Será que eu vou fazer assim, vai? Acho que eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil de ver a sequência das coisas aqui, ó. Então foi assim, ó, a memória estava assim, depois ela ficou assim, depois ela ficou assim, aí depois ela ficou assim, né? Certo? Aí ele pediu para acessar o 1. Aí eu vou colocar o 1 no lugar do 2, certo? Né? Calma aí, ó. Vou fazer assim, ó. Nessa linha aqui, eu vou colocar, vou sublinhar quem que eu fui colocando, ó, pra gente lembrar. Beleza. Então eu pus esse cara, depois esse, aí eu pus esse, então agora é esse aqui, ó. Então assim, o que a gente tem que olhar, ó, pra gente saber, né, quem que foi o último que eu coloquei. A gente vai olhar pra cá, ó, pra esse cara, ó, ele encontrar o laranja que está mais longe, aqui olhando para a esquerda, né? Ó. Então nessa linha o laranja está aqui, nessa coluna. Nessa linha o laranja está aqui, essa distância aqui, ó. Né? E nessa linha está essa distância. Ah, então esse aqui é o que está mais longe. Né? Então essa cor aqui vai indicar para a gente isso, tá? Quando que eu substituí esse cara, né? Então eu vou colocar no lugar desse, né, que foi o último que entrou na memória. Então eu vou colocar aqui, ó, 1. Então o 1 entrou aqui, ó.
Aí vou fazer um acesso, ó, o 2. O 2 está na memória? Não. Então vou ter que ver quem que eu tiro, ó. Quem é o laranja que está mais longe? É do 3, né? Então é aqui no lugar do 3 que eu vou colocar. Aí aqui é 1, aqui é 4. 5, tá na memória? Não. Quem que é o laranja que está mais longe? É aqui em cima agora. Então, 5. Aí agora eu acessei o 1, né? Só que o 1 tá na memória, até que enfim, né? Beleza, então só leio, não preciso fazer swap in nem swap out, né? 2 está lá na memória, maravilha, até que enfim. O 3, o 3 não tá, vou ter que fazer swap in. Quem que é o laranja que está mais longe é o 1, né? Então o 3 vai no lugar do 1. Aqui 5, 2. O 4 tá na memória? Não. Então quem que é o laranja que está mais longe? Aqui, né? É muita falta de página, né? É uma instância que é para ferrar mesmo, né? Aí por último, acesso 5 e o 5 tá aqui na memória, certo? Então teve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faltas de página, certo? Então aqui, ó, 9 faltas de página. Aí aqui, ó, se aumentar para 4 frames, vai subir para 10 faltas de página, né? Vamos fazer aqui, vai. Pena que a gente não tá na sala, senão eu ia pôr vocês lá na lousa para fazer isso aqui. Então vamos lá, 1, aí depois 1 e 2, depois 1, eu estou fazendo aqui já meio rápido, né? Então foi assim, né? Só pra gente ir rápido aí, que acho que vocês vão sacar o que eu estou fazendo aqui, ó. Certo? Então acessei o 1, fiz swap in. Aí acessei o 2, página 2, tive que fazer swap in. 3, fiz swap in. 4, fiz swap in. Agora eu enchi meus 4 quadros. Agora seja o que Deus quiser. Aí, ó, aí deixa eu apagar esses aqui que eu acessei já, né? Aí, ó, o 1, vou acessar o 1. O 1 já tá na memória, beleza. O 2, o 2 já tá na memória, beleza. O 5 não está na memória. O quadro que está mais antigo aqui é esse, né? Então eu vou subir o 5 aqui agora. Subi o 5 no lugar dessa vítima aí. Agora está assim a memória, né? Aí eu acabei de tirar o 1, fiz um acesso ao 1. Vou ter que subir o 1 de volta. Só que o lugar dele aqui agora é esse aqui, né? Então vai ficar assim, né? Aí, beleza. Acabei de tirar o 2. Vou ter que pôr o 2 de novo, só que agora nesse quadro aqui, ó. Beleza. Aí vou fazer o 3. Poxa, acabei de tirar o 3, vou acessar o 3. Vou ter que subir o 3 de volta e o lugar de subir é nesse quadro aqui, ó. A memória tá assim agora. Quero acessar o 4. Pô, meu, acabei de tirar o 4. Mó sacanagem. Vou pro 5. Pô, o cara tá me tirando, né? Acabei de tirar o 5. Vamos subir o 5 de novo. Tá vendo, pessoal, o que pode acontecer, né? Num caso mais patológico aí, né? É tipo toda hora. Isso aí é bem feito pra sacanear mesmo, né? Que tipo, acabo de tirar a página e aí eu preciso dela de novo.
Aí vamos ver quantas faltas de página teve aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antes tinha 9, agora foi para 10, né? Só que eu aumentei aqui o número de frames e aumentou o número de falta de páginas, certo? Então, às vezes isso pode acontecer, tá bom? Mas isso também não é para amedrontar não, tá, pessoal? Essa coisa de, sobe aqui um pouco, tal, não é para amedrontar não, tá? Porque, de fato, a tendência é cair, tá? Conforme você vai aumentando o número de frames, vai caindo o número de falta de páginas. O exemplo é só para mostrar que também a coisa não é assim, não é só cair, só cair. Beleza. Aí agora eu não vou simular isso aqui, tá bom? Eu deixo como exercício para vocês. Ó. Pega essa string aqui, faz com 3 quadros, simula de novo o algoritmo first in, first out, o que eu acabei de simular para vocês aí. Aí vai dar essas faltas de página aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 com 6 dá 10, com 5 dá 15. Deu 15 faltas de página para essa string aqui, tá bom? Aí daqui a pouco a gente vai ver a mesma string com outro algoritmo, tá bom? Para ver, aí eu simulo outro algoritmo para a gente ver quantas faltas de página vai dar. Que outro algoritmo, né? Algoritmo ideal. Qual que é o algoritmo ideal? Substitua a página que não será usada pelo maior período de tempo. Deixa eu ver quanto tempo de aula. Falando em tempo, né? Tá. Vou fazer só mais essa, aí eu paro a aula. Então, o algoritmo ideal. Substitua a página que não será usada pelo maior período de tempo. Exemplo, de 4 frames. Então, se eu aqui, ó, no começo, ó, para essa string, no começo vai dar falta, e com 4 quadros, né? Vai dar falta de página para os primeiros 4 quadros, primeiras 4 páginas, né? Aí eu vou subir aqui, 1, 2, 3, 4, né? Aí vai acessar o 1 já vai estar lá, vai acessar o 2 já vai estar lá. Aí quando ele for acessar o 5, é o momento em que vai dar a primeira falta de página de verdade, vamos dizer assim, né? Que é aquela falta que tipo, você tem que fazer um swap out para poder fazer o swap in, né? Aí aqui que a gente tem que selecionar a vítima pela primeira vez, né? Aí qual é o critério? O critério é, vamos olhar para frente aqui, ó, para não ficar se lascando, né? Porque aqui o exemplo ele foi bem didático aqui para mostrar isso pra gente, né? Que assim, às vezes você acaba de tirar a página e você já tem que trazê-la de volta, né? Então vamos ficar esperto nisso, né? Então assim, vamos olhar para frente aqui, ó. O 1 é o cara que eu vou usar aqui logo na sequência, então tipo, eu não vou colocar o 1 como vítima. Aí depois, o 2. O 2 já vem logo na sequência depois do 1, então também não vou pôr o 2 de vítima. Aí depois vem o 3, então também não vou pôr o 3 de vítima. Aí o 4, bom, o 4 é o que está mais longe, né? Então, tipo, eu vou falar assim, então eu vou trocar o 4. Vou tirar essa página aqui que está o 4, e aí é o período, é a escolha que faz com que eu possa ficar mais sossegado aqui, ó. Eu vou ficar mais tempo aqui sem precisar fazer troca de página, né? Então eu faço isso, ó, joguei o 5 aqui no lugar do 4, aí eu vou acessar o 1, 1 vai estar aqui, beleza, não vai ser falta de página, vou acessar o 2, não vai ter falta de página, vou acessar o 3, não vai ter falta de página, só quando eu for acessar o 4, aí eu vou ter a falta de página. E aí eu faço de novo o mesmo critério para escolher qual vai ser a vítima para eu colocar aqui, para eu colocar o 4 no lugar dessa vítima, né? Aí aqui a vítima podia ser qualquer um menos o 5, né? Que o 5 é o último cara aqui da string, né? Então eu poderia escolher o 3, o 2 ou o 1, né? No caso ele escolheu o 1, certo? Como você sabe disso, né? Como é que você sabe aqui, ó, esses acessos, né? Aí entra de novo naquele dilema do que a gente viu lá do shortest job first, né? Que a gente falava assim, pega o processo lá, o burst que é menor, né?
e aí escolhe lá pelo tamanho do burst. Só que na prática a gente não sabe o tamanho do burst. Aqui é a mesma coisa, tá? Então esse aqui é quando a gente fala algoritmo ideal, é que assim não existe nenhum algoritmo capaz de ter um menor número de falta de páginas do que esse algoritmo, tá? Só que esse algoritmo, ele trabalha com um tipo de informação que o sistema operacional não tem, né? Então o sistema operacional ele não sabe quais os acessos à memória que o processo vai fazer. Ele não tem como fazer esse algoritmo ideal, entendeu? Só que esse algoritmo ideal, ele é usado para medir como o seu algoritmo funciona. Então você inventou um algoritmo lá qualquer de substituição de página. Aí você pode comparar o teu algoritmo com o algoritmo ideal, né? Você fala, eu pego um processo lá que eu já sei lá todos os acessos que ele vai fazer à memória, aí eu consigo rodar o algoritmo ideal, né? Nesse ambiente de simulação, né? E aí eu comparo o meu com o ideal para eu ter uma noção, né? Falar o quanto que eu tô longe do ideal, certo? É a mesma coisa que a gente podia fazer também lá com o Shortest Job First, né? A mesma ideia, né? Ele não serve, tipo, meio que para nada, assim, na, na prática, né? Ele serve, tipo, assim, falando assim, de eu realmente saber exatamente quem é qual é o próximo burst do processo. Isso eu não tenho como saber. Mas, tipo, se eu tiver um ambiente de simulação em que eu sei essa informação, eu posso rodar o Shortest Job First como, como referência, vamos dizer assim, para os outros algoritmos, né? Então vamos ver aqui, ó, no caso do o algoritmo ideal aqui, ó, simulando nessa string. Então vamos ver aqui, ó. Agora a gente vai ter três. Como é que eu apago isso aqui, né? Agora a gente vai ter três quadros só, né? Então, beleza. Fez o primeiro acesso, 7. Foi uma falta de página. Aí depois. Não tem como ele não me perguntar isso, né? Aí depois foi o 0, né? Também foi uma falta de página. Aí depois foi o 1. Também foi uma falta de página. Aí o 2, beleza, falta de página e agora a gente tem que escolher uma vítima. Aí vamos ver, ó, o 0 tá aqui, não vou, né? Não vou escolher o 0 como vítima. Então o 0 já não é a vítima, né? Ah, vocês conseguem decorar isso de cabeça, né? Não vou pintar de nada. O 3 não tá aqui na memória, não me interessa, 0. 4. Eu tenho, ó, acho que eu vou fazer aqui primeiro, vai só para facilitar aqui, vai. Então eu encontrei um 0 aqui para frente, então o 0 não vai ser minha próxima vítima. Aí eu tô em dúvida entre o 1 e o 7, certo? Então eu tenho que ir andando aqui para frente ver quem que eu vou achar primeiro, o 1 ou o 7, certo? O 0 eu já achei. Vamos ver aqui, ó, não é 1, não é 7, 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 é 1. Ah, então o 1 também não é a próxima vítima, certo? Então agora eu nem preciso andar mais, né? Porque, tipo, andando até aqui eu já vi, eu já encontrei 0 e já encontrei 1. Então eu sei que o 7 tá para lá. Se tiver algum 7, ele vai estar mais para a direita. Então eu vou pôr o 7 aqui como vítima, certo? Então eu vou colocar o 2 aqui, ó. Beleza. Aí, acessando o 0, o 0 tá aí, tudo bem, não vou tirar o 0. O 3, o 3 não tá. Então vou ter que selecionar uma vítima. Então vamos olhar aqui, ó, para a direita. Já achei o 0, então o 0 não pode ser a vítima. Vou continuar andando. Agora eu estou em dúvida entre o 1 e o 2, né? Quem eu achar primeiro, vou colocar o 2. Ah, então o 2 também não é a próxima vítima.
Então só sobrou o 1. Então vou tirar o 1. Então vou colocar o 3 no lugar do 1. Aí acessei aí o 0, tá aí. 4. 4 não tá. Vou ter que achar uma vítima. Vou andar aqui, achei o 2. Ah, então o 2 não pode ser a próxima vítima. Opa. Ah, agora vai ficar roxo, né? 2 não pode ser a próxima vítima. Aqui o 3. Ah, o 3 não pode ser a próxima vítima. Então vai ter que ser o 0. Então vou colocar o 4 aqui no lugar do 0. Então vai ficar 2, 3. Aí 2 tá lá. 3 tá lá. 0 não tá lá. Vou ter que selecionar uma vítima. 3, o 3 está aqui já, então não pode ser a próxima vítima. Está perto aqui. Vou precisar dele logo mais. Aí aqui já encontrei o 2. Ah, o 2 também então está muito perto. Vou precisar dele logo mais. Então minha próxima vítima vai ser o 4. Vou colocar o 0 no lugar do 4. Beleza. Aí 3, tá aí o 3, beleza. 2, tá aí o 2, beleza. 1, ah, o 1 não tá. Quem que é minha próxima vítima? Deixa eu andar aqui pra frente. Ah, o 2 tá aqui, logo mais vou precisar dele, então não vou tirar ele. Depois o 0, logo mais vou precisar dele, então não vou tirar ele. Então só sobrou o 3, então vou colocar o 1 no lugar do 3. Maravilha. Aí vai ficar assim. Aí vou acessar o 2, tá aí. Vou acessar o 0, tá aí. Vou acessar o 1, tá aí. Vou acessar o 7, não tá. Quem é a próxima vítima? Bom, o 0 já está logo aqui, vou precisar dele, então não é a próxima vítima. Depois o 1 está logo aqui, vou precisar dele, então não é a próxima vítima. Então só sobrou o 2, então vou colocar o 7 aqui no lugar do 2. Aí, 0 tá lá, beleza. 1 tá lá, beleza. Deu para entender, pessoal? Então, com isso aqui, ó, quantas faltas de página eu tive, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contra 15, né? Eu tinha falado, ó. Aqui era 15, né? Então, essa mesma string aqui, fazendo first in, first out, deu 15 faltas de página. Fazendo o algoritmo ideal, deu 10, né? Eu falei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Beleza? É isto para essa aqui, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bateu certinho. Maravilha, certo? Deu para sacar a diferença aí, né? Então tá bom, pessoal, vou parar por aqui. Depois eu gravo outra aula. Acho que eu vou dormir, amanhã eu gravo a segunda parte da aula. Abraços aí, pessoal, até já.